Vamos então voltar a conversar com o médico Alexandre Naime Barbosa, que é chefe de infectologia da Universidade Estadual Paulista. Doutor, vimos aí a situação de Minas Gerais, essa questão da testagem é super importante, tem sido levantada desde o início da pandemia. Muitos países conseguiram conter o vírus exatamente por causa da testagem. Agora, quando a gente testa pouco, acaba também, isso pode significar uma falsa realidade sobre a pandemia, né? Na verdade, Lilian, é aquele ditado, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Se você não testa, você não conhece os casos, você não isola os casos e você simplesmente deixa a epidemia seguir o seu curso natural. O ideal mesmo é um modelo em que todas as pessoas sintomáticas, lembrando que os sintomas da Covid podem ser bastante frustros, bastante tênues, como, por exemplo, semelhante a um resfriado, só o nariz escorrendo, uma dor de garganta, dor de cabeça, espirro, tosse. Se todas as pessoas sintomáticas forem testadas, e aí tem outro grande ponto fundamental, com o melhor teste disponível, que é o RT-PCR, o teste do SWAB. Então, você consegue identificar aqueles que são portadores da Covid-19, que têm o SARS-CoV-2, e você isola essas pessoas de forma muito mais eficaz, fazendo também uma outra coisa super importante, que é a verificação dos contactantes dessas pessoas que são positivas, isolando também, colocando essas pessoas em quarentenas para verificar se elas vão ter ou não sintomas. Com isso, você vai quebrando consecutivamente a cadeia de transmissão da Covid-19. Esse é o jeito mais assertivo, mais correto para se enfrentar a Covid. Vou citar o exemplo do município que eu pertenço, que é Botucatu, que começou a fazer isso lá em março. Nós implantamos na rede básica de saúde essa questão de identificação de sintomático, testagem com isolamento e avaliação dos pacientes contactantes em quarentena. Isso diminuiu demais a transmissão, o nosso R, né? Que R é aquele número que uma pessoa que tem o vírus transmite para as outras. Então, isso é algo obrigatório dentro de uma pandemia. Agora, se eu não testo, deixo de conhecer os casos, ou ainda uso testes inadequados, que são esses testes sorológicos, porque eles ficam positivos somente no 10º, 12º, 14º dia da doença. Então, eu não vou conhecer a dinâmica da pandemia e os números só vão aumentar. Doutor, ou seja, não adianta só aumentar teste rápido. Então, todas as farmácias agora com teste rápido disponível, mas isso para controlar a pandemia não é tão eficiente. Não é nada eficiente, porque, infelizmente, o teste rápido ele é um teste indireto. Ele detecta a presença de anticorpos. Anticorpos demoram para ser fabricados. Na Covid-19, no mínimo 8 dias, em média de 10 a 14, ou seja, nesse intervalo de tempo a pessoa já transmitiu o vírus para muitas outras, então não vai mudar em nada. O que eu preciso fazer é testar essas pessoas sintomáticas entre o 2º e o 5º dia de doença com o RT-PCR, com o teste do SWAB, com o teste do cotonete, que hoje em dia tem mais uma novidade. O FDA já aprovou fazer o RT-PCR em saliva. A saliva humana tem muito daqueles receptores que eu comentei na primeira entrevista, de receptor de angiotensina 2. Então, é possível detectar o vírus na saliva. E óbvio que fica muito mais fácil do que você fazer o exame do cotonete. A técnica é a mesma, né? RT-PCR, amplificação do material genético. Provavelmente no Brasil, nas próximas semanas e nos próximos meses, a gente também vai ter a validação do teste da saliva, o que facilita muito na coleta, mas a técnica é a mesma. E aí, esses testes podem ser feitos numa quantidade muito maior. Agora, testar as pessoas com teste rápido, com teste sorológico, é descobrir uma fotografia do passado. E isso não importa, não tem mais relevância do ponto de vista de conseguir impedir o número de casos, porque a pessoa que tinha que transmitir já transmitiu. Lembrando que a OMS e todos os organismos científicos já têm essa premissa bem clara. O indivíduo transmite até o 10º dia de sintoma. Se eu começo hoje com sintoma de Covid, eu vou transmitir até o 10º dia.
Depois do 10º dia, a quantidade de vírus cai muito e eu vou ser um péssimo transmissor. E se os exames sorológicos detectam a doença só depois disso, para que eles servem? Doutor, só para a gente confirmar aqui, o senhor está se referindo a esse teste de saliva aprovado nos Estados Unidos? É aquele mesmo teste que foi usado em atletas e patrocinado pela NBA? É esse teste mesmo? Isso, é um exame de última geração. Inclusive, nós lá da Unesp Botucatu já temos um projeto há 3, 4 semanas em que a gente faz a coleta da saliva de alunos que vão voltar, né, os alunos de 5º e 6º ano que estão voltando às suas atividades. A gente coleta a saliva dessas pessoas e também dos funcionários de saúde e procura o vírus na saliva. Porque é óbvio que esse é conhecimento novo, né? A saliva tem muito desse receptor de angiotensina 2, então é fácil encontrar o vírus na saliva. E é mais confortável, né? Vamos ser sinceros, não sei se você, Lilian, já fez o teste do cotonete. Ele não é dolorido, mas ele é um tanto desconfortável, porque você tem que enfiar lá o cotonete lá no fundo do nariz, no fundo da garganta. E a saliva, ela permite uma coleta muito mais tranquila. Tem alguns cuidados que têm que ser feitos. A pessoa não pode ter escovado os dentes nas últimas 2 horas, não pode ter usado antisséptico oral, esse tipo de coisa, mas é bem mais prático. A NBA, aliás, fez um modelo muito legal do que a gente estava comentando de adaptação ao novo normal, né? Além de fazer esses testes, eles confinaram todos os atletas num grande hotel, fazendo então uma grande quarentena entre eles e tocaram a vida, podendo fazer os jogos, podendo dar o espetáculo que eles dão. É isso que a gente tem que aprender agora, se adaptar para conseguir passar esse período de transição até que chegue a vacina, ou mesmo, como a OMS colocou ontem, até mesmo que o vírus se extinga. É capaz que, com a queda da taxa de transmissão, a gente tenha uma diminuição do número de casos novos, até mesmo antes da chegada da vacina. Doutor, eu fiz um PCR um tempinho atrás, um pouquinho depois do começo da pandemia, ainda bem deu negativo, mas olha, não foi, tá longe das experiências mais confortáveis da minha vida. Então vamos ver se esse exame da saliva chega logo.